Meninos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios abordando o conteúdo de misturas homogêneas e heterogêneas, sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Questão 1. Destacar apenas os sistemas homogêneos. Então, sistema é uma parte da matéria que está em estudo. Então, nós vamos estudar aqui o sistema A, o recipiente A. Nós temos aqui água pura. Então, a água é um sistema homogêneo. Toda substância pura é um sistema homogêneo. No recipiente B aqui, no sistema B, nós temos o sal dissolvido na água. Então, esse sistema é homogêneo. A gente observa que apresenta apenas uma fase. A gente não consegue visualizar o sal dissolvido na água. No sistema C, nós temos aqui o álcool de farmácia, é o álcool mais a água. Então, nós temos aqui dois componentes e o álcool mistura totalmente na água. Ele é totalmente miscível na água. Em qualquer proporção, o álcool e a água é um sistema homogêneo. Temos aqui no sistema D um recipiente aqui fechado com ar atmosférico. E o ar atmosférico é um sistema homogêneo. Ele é constituído por vários gases, como gás hidrogênio, gás oxigênio, dióxido de carbono, vapor de água, N gases. Mas a gente observa que aqui apresenta apenas uma fase. A gente está visualizando uma fase nesse sistema da letra D. No sistema, aqui na letra E, nós temos a água mais o gelo. Observa que são duas fases. É a fase sólida, cubos de gelo, e a fase líquida. Então, este sistema é um sistema heterogêneo. Aqui no sistema F, na letra F, nós temos aqui o óleo e temos a água. A gente observa que o óleo está aqui na parte superior do sistema e a água na parte inferior. A gente consegue visualizar duas fases aqui nesse sistema. Ele é um sistema heterogêneo. No sistema G, que é a letra G, nós temos aqui a areia e temos a água. A gente está visualizando a parte líquida e a parte sólida. Esse sistema é um sistema heterogêneo. Na letra H também, o sistema é heterogêneo, porque nós temos a areia com sal. A gente consegue visualizar a areia e o sal que está misturado ali juntamente com a areia. É um sistema heterogêneo. Então, nós vamos destacar aqui o sistema A, o sistema B, o sistema C e o sistema D. Questão 2. Um sistema é formado por água no estado líquido, 2 pedaços de chumbo e açúcar dissolvido na água. Letra A. Quantas fases há nesse sistema? Então, observa que o açúcar está dissolvido na água. Então, nós temos aí uma fase. Os 2 pedaços de chumbo, que é a parte sólida, é outra fase. Então, independente da quantidade de pedaços de chumbo que contém aí nessa mistura, vocês vão observar o seguinte: nós temos o açúcar totalmente dissolvido na água e temos a parte sólida, que é o chumbo. Se essa substância está em vários pedaços ou em 2, continua sendo uma fase, quer dizer, fase chumbo, que é a fase sólida, e a fase líquida do açúcar totalmente dissolvido na água. Então, na letra A, quantas fases há nesse sistema? 2 fases. A fase chumbo e a fase líquida do açúcar dissolvido na água. Letra B. Quantos componentes há no sistema todo? Então, nós temos açúcar, temos a água e temos o chumbo. Então, nós temos 3 componentes. Letra C. Quantos componentes há em cada uma das fases? Então, na fase sólida, nós temos o componente chumbo. Um componente. Na fase líquida, nós temos 2 componentes.
Temos açúcar e temos a água. Questão 3. Um sistema formado por água, açúcar dissolvido, álcool comum, limalha de ferro e carvão apresenta. Então, na letra A, uma fase. Letra B, 2 fases. Letra C, 3 fases. Letra 4, fase. Letra D, 4 fases. E letra E, 5 fases. Então, o açúcar está dissolvida na água. O álcool está dissolvido na água. Então, esses 3 componentes, eles formam uma fase. A limalha de ferro, que é o pó de ferro, forma outra fase. E o carvão vai formar a terceira fase. Então, a resposta é a letra C. Questão 5. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Então, vamos observar o sistema 1 aqui. Nós temos o óleo, temos a água e temos o gelo. Então, o óleo é uma fase, o gelo é outra fase e a água é outra fase. Então, nesse sistema número 1, nós temos 3 fases. No sistema 2, então está aqui, ó, água gaseificada e gelo. Gelo é uma fase, a água com gás apresenta 2 fases. A água líquida e o gás que está dissolvido ali, que é o CO2. Ele é perceptível quando a gente abre uma garrafa de água mineral com gás. No sistema 3, nós temos aqui óleo, gelo, água salgada e granito. Então, nós estamos observando aqui, a princípio, temos o óleo, temos o gelo e temos a fase líquida, que tem a água salgada. Essa parte que está aqui, ó, na parte inferior, no fundo do recipiente, do sistema 3, esse granito é aquela pedra que é usada para calçamentos. Então, o granito ele é formado por 3 componentes. Ele tem 3 fases. Ele tem o quartzo, ele tem o feldspato e tem a mica. Então, são aqueles pontos coloridos que tem naquela pedra, se vocês observarem. Então, sempre que o granito tiver no sistema, a gente já resume que ele tem 3 fases. Então, como o granito tem 3 fases, aqui na parte inferior, o óleo é uma fase, o gelo é outra fase e a solução líquida aqui salgada é outra fase. Então, no sistema 3, nós temos 6 fases. Questão 6. Constitui exemplos de sistema bifásico com um componente. Então, nós vamos observar um sistema que tem 2 fases, mas é utilizado apenas um componente. Na letra A, o álcool hidratado é o álcool misturado com a água. Ele é um sistema monofásico, é um sistema homogêneo e é formado por 2 componentes. Então, não responde a nossa pergunta. A água com cubos de gelo é um sistema que tem a fase sólida e a fase líquida. Então, ele tem 2 fases. É um sistema bifásico. Os cubos de gelo é H2O e a água líquida é H2O. Quer dizer, a água é apenas um componente. Então, nós temos aqui na letra B a nossa resposta. Mas vamos lá. Letra C, água salgada. Nós temos aqui 2 componentes, sal e água. E é um sistema monofásico. A gente observa apenas uma fase. Na letra D, óleo grafitado. Aqui a gente tem 2 fases, o óleo e o grafite em pó. É esse grafite que é usado nas pontas de lápis, só que está pulverizado na forma de pó. Temos um sistema bifásico, mas a gente tem 2 componentes. E na pergunta está perguntando um componente. Na letra E, nós temos o ar liquefeito. Então, é uma mistura de vários gases na forma líquida. Então, o sistema é monofásico com N componentes. Então, temos a resposta aqui realmente na letra B. Questão 7. Um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina. Então, o número de fases.
Nós temos a areia, que é uma fase. O sal e açúcar, mais a água bem misturado, é outra fase. E temos a gasolina, que é a terceira fase. A gasolina, ela é menos densa que a água, então ela fica na superfície ali da solução, né? Onde existe sal e açúcar e água misturado. E fica no fundo do recipiente a areia, que fica sedimentada. Então, o número de fases aqui são 3. Resposta, letra B. Questão 8. Uma mistura de açúcar, areia e sal de cozinha é tratado com excesso de água. Quantas fases existirão no sistema final resultante? Então, a areia é uma fase, a mistura de açúcar e sal de cozinha com uma grande quantidade de água é a segunda fase. Eles estão totalmente misturados na água. Então, a resposta é letra D, e são 2 fases. Na questão 9, aqui nós temos 5 recipientes, encontramos misturas diferentes, a saber, quer dizer, distintas. Em quais recipientes encontramos uma mistura homogênea? Então, nós vamos analisar, então, aqui no recipiente número 1. Nós temos água e sílica. Sílica é areia. Então, essa mistura é heterogênea. Nós temos a fase água e temos a fase areia. No recipiente 2, nós temos álcool mais água. Então, são 2 líquidos que se misturam totalmente, eles são miscíveis em qualquer proporção. Então, aqui no frasco 2, nós já temos uma mistura homogênea. No frasco 3, nós temos aqui o gás nitrogênio e temos o gás hidrogênio. Toda mistura gasosa é homogênea. Então, aqui no terceiro recipiente, no terceiro frasco, nós já temos uma mistura homogênea, uma fase apenas. No quarto recipiente, nós temos aqui água e óleo. Então, o óleo fica na parte superior da mistura, ele é menos denso que a água. São 2 líquidos imiscíveis, quer dizer, eles não se misturam. Então, aqui, vamos para o recipiente 5. Água, cloreto de sódio sem corpo de fundo. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. Quando fala sem corpo de fundo, é para indicar que não tem aquele excesso de sal no fundo do recipiente. O sal está totalmente dissolvido na água. Então, temos aqui no recipiente 5 uma mistura homogênea. Então, a resposta vai ser o recipiente 3, que é o frasco 3, o recipiente 2 e o recipiente 5. Então, a resposta vai ser a letra D, 2, 3 e 5. Questão 10. O rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir. A composição dessa água mineral é constituída por sulfato de cálcio, quando fala 0,038 miligramas dissolvido em 1 litro de água mineral. Bicarbonato de cálcio, 0,0167 miligramas dissolvidos em 1 litro de água. Com base nessas informações, podemos classificar a água mineral como: então, a água, ela é uma mistura de vários sais, aqui estão especificando 2 sais, e a gente observa apenas uma fase. Se você pegar uma garrafinha de água mineral, que não seja gasosa, você vai ver uma fase apenas ali. Então, essa mistura é uma mistura homogênea. Então, letra D, o resultado. Questão 11. Sobre uma solução aquosa de açúcar, responda. Quando a gente fala solução, é porque é uma mistura homogênea. E quando a gente fala aquosa, é porque o açúcar está dissolvido na água. Letra A. Quantas fases há nessa solução aquosa de açúcar? Existe apenas uma fase. A gente não consegue visualizar as partículas de açúcar dissolvidas na água. Letra B. Qual é o solvente? Solvente é o que dissolve. Dissolve quem? O soluto. No caso, o açúcar é o soluto e o solvente vai ser a água. Quando fala solução aquosa, é uma solução
que contém água com algum soluto dissolvido nessa solução. Então, letra A, quantas fases? Uma fase. Letra B, qual é o solvente? Água. Letra C, qual é o soluto? Açúcar. Questão 12. Um copo contendo 3 cubos de gelo e água líquida é... Então, nós vamos ver se é um sistema monofásico, quer dizer, tem 2 fases. Se é tetrafásico, letra B. Letra C, pentafásico. Letra D, bifásico. E letra E, trifásico. Então, se a gente observar, os cubos de gelo é uma fase e a água líquida é outra fase. Então, fixando aí, se tiver um cubo de gelo, se tiver 2 cubos de gelo, a quantidade de cubo de gelo não define. Define é o seguinte, os cubos de gelo é uma fase e a água líquida é outra fase. Então, a resposta é letra D, é um sistema bifásico. Meninos, espero que vocês tenham aprendido os exercícios sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.